Beleza. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós vamos estar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos retomando aqui a nossa escola de cura e agora nós já fizemos três módulos. Módulo um, módulo 2, módulo 3. No módulo um, nós falamos da vida do cristão, como é que um cristão tem que fazer para ele poder ficar em pé e não cair diante das batalhas e tudo mais. O que ele tem que ter? Vida de oração, sacramentos, tudo mais. Depois, no segundo módulo, nós fomos dentro da batalha espiritual, cura, libertação. Nós fomos conhecer um pouco o universo do nosso inimigo. Então, nós falamos de exorcismo, falamos de infestação, falamos de possessão, falamos de os casos, falamos de tudo, contaminação, falamos de tudo isso aí. Terceiro módulo, nós ensinamos a fazer as orações. Então, como que faz uma oração de cura interior? Como faz uma oração de libertação? Uma oração ao Espírito Santo? Uma oração de renúncia? Ensinamos as orações. E você percebeu que cada oração é diferente e tem a sua importância e tem o momento certo para ser colocado. Muito bem. Então, a partir de agora, no quarto módulo, que nós vamos fazer? Partindo da ideia que você já é cristão, já conhece seu inimigo, já sabe as orações, já sabe usar as ferramentas, né? Então nós vamos falar agora de como montar um trabalho de evangelização, partindo da ideia de que você já é um evangelizador. Então agora você pode montar um retiro, uma ação de evangelização, porque você está preparado para ir para a batalha, ir para o combate, ir para a guerra, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar isso e nós vamos falar desse contexto, tá bom? Então eu vou contextualizar um pouquinho aqui. Nós temos na igreja muitos retiros de evangelização. Nós temos, olha, o TLC, o ECC, EJC, temos o Maranatá, nossa, é uma infinidade de retiros e tudo mais. Cada retiro tem a sua particularidade, tem acampamentos, tem retiro de um dia, tem retiro semanal, tem retiro de 2 dias, de 3 dias, de 5 dias, de uma semana, tem retiro de tudo que você imaginar, tem retiro. Tem retiro de formação, tem retiro para conversão, tem retiro para tudo e cada retiro tem o seu objetivo. Eu estava dando um exemplo aqui um pouquinho dentro do contexto. Quando você faz um curso, uma faculdade, por exemplo, você faz uma faculdade de TI, não vai ter aula lá de geografia, né? Porque não tem a ver com TI, entendeu? Né? Você vai ter aula lá de a história do computador, o que compõe um computador, aulas técnicas e tudo mais, como é que começou, enfim tudo relacionado à TI, não é? Quando a gente faz um retiro de evangelização, então tem diferença. Um retiro de cura e libertação, um retiro de formação, um retiro para líderes, um retiro de conversão, um retiro de evangelização, de conversão, ele é diferente de um retiro de evangelização. É claro que no retiro de conversão, você dá também alguns elementos de catequese, você ensina algumas coisas, mas o objetivo não é ensinar nada. O objetivo de um retiro de conversão é que a pessoa tenha uma experiência com Deus, que ela seja transformada, que ela tenha um encontro com Jesus. E é disso que nós vamos falar aqui. Nós vamos focar nesse tipo de retiro, tá bom? Nós vamos focar no retiro de evangelização, retiro de conversão. Ué, Rogério, mas então num retiro de conversão não vai ter cura? Não vai ter libertação? Vai ter, mas não é a principal coisa, tá bom? Nós vamos fazer também, mas não é a principal coisa.
A principal coisa é a pessoa se encontrar com Jesus. Por quê? Nós do ECM, por exemplo, o nosso carisma é experiência cristã missionária, é fazer com que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Por exemplo, esses tempos agora eu estava vendo aqui, né, algumas posts no Facebook aí, desses videozinhos curtos, vários rappers americanos que eram apologia da droga, da violência, do sexo, não sei o que, tá. O cara convertido falando que Jesus mudou a vida dele e agora não fala mais de droga, não fala mais de nada. Rappers assim, cara, entendeu? Não vou falar o nome aqui porque não, né, não tem a ver, mas assim, uma coisa impressionante. Então, nós acreditamos que quando uma pessoa ela tem um encontro verdadeiro, profundo com Jesus, tudo muda. Tudo muda. Aí, ó, quando ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela vai querer estudar a Bíblia, ela vai querer rezar o terço, ela vai querer saber sobre a igreja, ela mesma vai ler, ela vai participar de cursos, ela vai querer saber. Eu, por exemplo, era assim, nunca tinha ler Bíblia e tal. Quando eu tive encontro com Jesus no meu TLC, gente do céu, eu tinha uma sede de ler a Bíblia, eu tinha uma fome de ler a Bíblia. Eu queria estar na igreja todo dia. Tinha grupo de oração, eu estava no grupo de oração. Tinha missa, eu estava na missa. Tinha terça, eu estava lá. Ia lavar a igreja, eu estava na igreja. Nem sabia o que eu estava fazendo lá, mas eu ia lá. Eu amava estar lá. Por quê? Eu tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Então, o retiro de evangelização, ele é isso, tá? Ele é um encontro pessoal com Jesus. Então, aqui já vou falar algumas coisas, assim, ó. Se um retiro de evangelização, o objetivo dele é que a pessoa tenha um encontro com Jesus. Então, nesse retiro, nós vamos ter testemunhos de droga, nós vamos ter testemunho de sexualidade, mas nós não vamos ter formação de sexualidade, nós não vamos ter formação de droga. Nesse final de semana, não. Nós podemos, depois que passar essa parte da conversão, aí a gente marcar retiros e formações específicas para falar disso. Entende? Por exemplo, num retiro de conversão, onde eu estou levando pessoas que não têm um encontro com Jesus, eu não posso ir lá dar uma aula sobre o catecismo da Igreja Católica. Entendeu? Sobre doutrina. Não tem a ver, entende? Né? Então, para desmistificar isso, então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar no que é. Então, o que é que tem que fazer, Rogério? Se isso não pode fazer para um retiro de conversão, então o que tem que ser feito? Como é que tem que ser feito? É disso que nós vamos falar. Nós vamos pegar essas formações nesse quarto módulo e nós vamos falar disso, tá bom? Tudo que você vai aprender nessas, tá previsto aí 10 formações, são 10 formações de como evangelizar uma pessoa. Então, essa evangelização pode ser dentro de um ônibus. Por exemplo, eu já fui pregar dentro de ônibus, já fui pregar nas cadeias, já fui pregar embaixo de ponte, entendeu? Então, na Praça da Sé, né? Sabe aquele povo que fica pregando ali na Praça da Sé, que eles põem uma Bíblia no chão e ficam pregando ali? Já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Entendeu? Então, mas tem um objetivo. Você não pode ir lá simplesmente, vou fazer o que eu achar que tem que ser feito. Vou abrir uma parte da Bíblia e vou começar a falar lá. Não, não é assim. Tem um porquê, tem uma lógica das coisas. Quem é que ensinou tudo isso? Jesus ensinou.
Então nós vamos na fonte, nós vamos beber na fonte, tá bom? Então olha só, antes de Jesus não existia evangelização, porque a pessoa nascia judeu, ele já era judeu. Ou ele era judeu ou ele não era judeu. Não tinha assim, eles não, os judeus não saíam para evangelizar, para converter novos judeus. Ou você era ou não era. E até hoje eles são assim. Ou você é ou não é. Não tem esse negócio de fazer retiro. Os judeus não tem esse negócio de retiro para converter católicos ao judaísmo, converter evangélicos ao judaísmo. Eles não têm isso. Quem tem isso somos nós cristãos, tá bom? Então, significa que a partir de Jesus tudo mudou. Então, a primeira coisa, os retiros de evangelização, eles são cristocêntricos. Quer dizer o quê? O centro é Jesus. Do que se fala num retiro de evangelização? De Jesus. A pessoa tem que se encontrar com Jesus, não é comigo, não é com você, é com Jesus. Se acontecer os 3 dias, 1 hora, 2 horas, e ela não se encontrar com Jesus, não aconteceu nada, porque nós não temos nada para dar para as pessoas. Quem tem é Jesus, certo? Então, vamos lá. Então, Jesus, o que é que Jesus fez? Jesus, nesses 3 anos que ele ficou com os apóstolos, ele ensinou os apóstolos a fazer isso que nós vamos aprender aqui. Ele ensinou os apóstolos a evangelizar. E os apóstolos ensinaram outros a evangelizar, que ensinaram outros, que ensinaram outros, que ensinaram outros, que nos evangelizaram. Chegou até nós. Então, o que nós estamos aprendendo a fazer aqui? Evangelizar. Nós estamos aprendendo a evangelizar. É isso que nós estamos aprendendo, é isso que nós vamos aprender aqui nessas 10 formações. Tá bom? Então, a primeira coisa é: se Jesus ensinou eles a evangelizar, Jesus ensinou a passar o evangelho. Então, isso tem um nome, isso é o querigma. Querigma é o primeiro anúncio, tá bom? Então, o querigma, quem era do caminho neocatecumenal aí, vai ouvir falar muito disso. Do caminho, do primeiro anúncio. Vai falar muito disso no caminho neocatecumenal, né? Então, primeira coisa, eu vou explicar o que é o querigma e vamos desenvolver o assunto aqui, tá bom? Então, ó, o que é o querigma? O querigma é um anúncio central e essencial da fé cristã. Enquanto não tem querigma, não aconteceu nada na vida da pessoa. Tá bom? Não é uma explicação longa, nem um ensinamento moral, mas a proclamação viva de que é Jesus e do que Deus fez por amor à humanidade. É você contar a história. Olha, existe um Deus que te ama, e esse Deus que te ama enviou seu Filho único, que deu a vida por você, e ele pode preencher o teu coração. Sabe esse vazio que você tem aí dentro do teu coração? Sabe essa tristeza? Sabe essas dores que você tem? Falta de sentido na sua vida? Jesus quer preencher esse vazio. Jesus quer te dar uma alegria que não passa. Jesus quer te dar um amor que não passa. Sabe aquele amor que você procurou na droga? Que você procurou no sexo, no dinheiro, no poder, em tantas coisas, na bebida, e ele não te deu? Eu conheço uma pessoa que pode te dar esse amor e esse amor nunca mais vai passar. Você vai ter uma alegria que nunca mais vai passar. Esse é o querigma, tá vendo? É o primeiro anúncio, tá bom? Então, o que significa querigma? A palavra querigma vem do grego, querigma mesmo.
que significa proclamação, anúncio público, mensagem oficial de um mensageiro, ou seja, o primeiro anúncio. É o primeiro anúncio, né? Eu lembro que Paulo, quando ele chegou lá em Corinto, né? Depois você pode pegar essa passagem, é lindíssima. Paulo chegou em Corinto e tinha vários, porque os gregos eles acreditavam em vários deuses e tinha um altar para cada deus, Deus do amor, Deus Deus, enfim. E tinha lá um altar ao Deus desconhecido. E Paulo foi lá nesse altar, chamou todos os gregos e falou: Eu vim aqui hoje contar para vocês uma boa nova. Eu estou aqui no altar do Deus desconhecido e eu vim dizer para vocês que esse Deus desconhecido, ele não é mais desconhecido, ele se manifestou, ele tem um nome e deu a vida por cada um de nós. E o seu nome é Jesus Cristo. E ele está vivo, vive no nosso meio e ele quer conhecer você hoje. O que ele estava fazendo? Primeiro anúncio. Ele estava anunciando Jesus. Todo mundo precisa passar por um anúncio de Jesus. Tá bom? Todo mundo. Então, olha lá. Qual é o conteúdo do querigma? O que tem num querigma? O que tem que ter num querigma para a gente dizer que ele é um querigma? Tá bom? Então, o querigma pode ser sintetizado assim, mas tem outras coisas. Deus te ama e te criou por amor. Você vê por aí um monte de gente, você passa na rua, a pessoa fala: Ei, Jesus te ama. E às vezes a pessoa cai nos prantos e se converte, cara. Só com essa frase. O pecado rompeu a comunhão com Deus. Então, olha, você, eu, que vivemos no pecado, nós não precisamos mais viver assim, porque nós temos um Salvador, nós temos uma pessoa que deu a vida por nós na cruz. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Ele está vivo e é o Senhor. Né? Se você quiser anotar aí, tem a passagem em João 3,16, que diz: Porque Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu único Filho para nos salvar e morrer por nós. Essa passagem resume todo o querigma. João 3,16. Ele deu a vida por mim. Não é? Tem até uma foto aí que roda a internet aí, que fala assim: eu não entendia essa parábola do pastor que abandona as 99 ovelhas e vai buscar uma ovelha. Eu não entendia, até que Jesus olhou para mim e veio atrás de mim. Olha isso. Quando a pessoa entende isso, quando a pessoa entende que Jesus abandonou tudo, toda a vida dele de Deus e deu a vida por mim, pelos meus pecados. A pessoa sente esse amor e ela muda de vida. Ela se sente amada. Então, o querigma tem que acontecer isso, tá? E aí, ele está vivo, ele é o Senhor. Converte-te, crê no Evangelho e recebe o Espírito Santo. Então aqui está de uma forma sintetizada o que é o querigma, mas eu vou esmiuçar isso aqui um pouquinho melhor até a gente chegar na fórmula de palestras, tá bom? Mas eu quero que você entenda esse contexto aqui. Esse anúncio, gente, desperta a fé antes de qualquer catequese mais profunda, tá vendo? Então não é conhecimento. Por exemplo, às vezes nós vamos fazer uma catequese e eu quero dizer, eu chego lá e vou abrir a primeira aula de catequese. Você sabia que a Bíblia Católica ela tem 72 livros e a Bíblia Evangélica tem 65 livros?
E aí fica esse debate entre evangélico e católico. E para que precisa saber isso? Nada. Nem os católicos sabem quantos livros tem na Bíblia, entendeu? Né? Mas se você souber que Jesus te amou e deu a vida por você, valeu tudo. Isso aí você aprende depois, entendeu? Isso aí você aprende se quiser, porque também não tem importância nenhuma para nós. O importante é o amor de Deus por nós. Onde o querigma está na Bíblia? A palavra querigma nem sempre aparece traduzida, mas o conteúdo está claramente presente, sobretudo no Novo Testamento. Claro, porque é no Novo Testamento que Jesus ensinou isso. Jesus anuncia o querigma. O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Quem é que Na falava época, isso? quando ele falou isso aí, foi uma surpresa. Quando a gente teve a assembleia, ele simplesmente, no dia seguinte, carta de Quem é que, renúncia lá na cooperativa. quem é que falou isso para nós? Né? Quem foi que falou isso para nós? João Batista também. João Batista, ele andava pelo deserto com roupas de camelo, comia gafanhotos. E o que ele falava? O tempo se cumpriu, chega, parem o que vocês estão fazendo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? A boa nova. Eu vim aqui contar para vocês uma boa nova. É isso. Este é o querigma de Jesus. O tempo se cumpriu. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É como se você chegasse para uma pessoa e falasse para ela assim: ó, ei, para tudo que você está fazendo. O reino de Deus está entre nós. Jesus está entre nós. É preciso que você se converta. É preciso que você mude de vida. Crede e crede no Evangelho. Acredite nisso, porque a sua vida vai mudar. Esse é o querigma. Se a gente montar qualquer retiro com esses princípios, a pessoa se converte. O que nós vamos fazer? Nós vamos destrinchar tudo isso e mostrar como que se monta isso. Como que se monta uma evangelização. Então, quem é catequista vai fazer isso com os catequizandos, ou de adulto, ou de criança, ou de adolescente. Vai fazer isso com. Mas, Rogério, quando a gente vai ser catequista, a gente recebe um livro que a gente tem que seguir o livro. É verdade, né? Quando eu vou dar crisma, eu recebo um livro que eu tenho que dar crisma. É verdade, mas você pode embutir o querigma dentro das aulas. As experiências de Deus dentro das aulas. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o ressuscitou. Arrependei-vos, cada um de vós, sede batizado. Atos 2, 36, 38. Né? Então, olha, todos os que vocês vão ver pregando, os apóstolos pregando, o que eles vão pregar? Eles vão pregar a boa nova. É o evangelho, é o querigma. Eles faziam o querigma o tempo inteiro. Era isso que eles faziam, tá? Paulo resume o querigma. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, ó, Paulo, para você ter uma ideia, lá em Roma, a gente visita a Trefontane, que é o lugar onde São Paulo ficou preso. Paulo não conheceu Jesus, ele não viveu com Jesus, ele não viveu com Jesus. Paulo perseguia os cristãos, né? E ele teve uma experiência de conversão com Jesus no caminho para Damasco. Mas Paulo era um apóstolo que fazia o querigma assim. O tempo inteiro ele pregava dessa maneira. O querigma gera fé.
A fé vem da pregação. E a pregação é pelo anúncio da palavra de Cristo. Romano 10:16. A palavra pregação aqui vem do querigma. Pregar a palavra, né? Pregar vem de pregare. Pregare, que é italiano, né? Que é do latim, que é de oração. Né? Então é você orar a palavra, depois tem a Lectio Divina. A Lectio Divina é a palavra orante, né? Então a gente vai aprender a orar com a palavra e a palavra se torna viva. Diferença entre querigma e catequese. E aqui é importantíssima. Então, gente, desculpa, mas eu não quero ser catequista no sentido de ensinar nada para ninguém. Eu sou um evangelizador. Eu sou um evangelizador e eu preciso saber o meu lugar. Querigma, anúncio inicial, desperta a fé, faz a pessoa ter um encontro com Jesus. Esse é o querigma, tá bom? E o que é a catequese? A catequese é importantíssima. Por quê? Depois que a pessoa conhece Jesus, ela precisa ser orientada, ensinada. Aí sim vem a catequese. O que muitas vezes tem acontecido na nossa igreja? Nós vemos os catequistas dando conteúdo, dando aula, mas não tem experiência nenhuma de Deus. E aí o que acontece? As crianças chegam lá no dia da primeira comunhão, nem sabem quem é Jesus, nem sabem a Eucaristia, não sabe, não teve experiência de Deus. Porque o catequista não foi catequizado, não foi evangelizado, então ele não sabe evangelizar, ele sabe dar aulas, ele pega uma aulinha lá e dá uma aulinha e vai e terminou a aula, faz a chamada como na escola. E é por isso que depois que muitas vezes acaba o crisma, os jovens vão tudo para o mundão e nunca mais voltam para a igreja. Por quê? Porque eles não tiveram uma experiência com Jesus. Então, nós precisamos renovar a nossa catequese? Sim, precisamos restaurar a nossa catequese. Então, catequese aprofunda, organiza e amadurece a fé. Sem querigma, a catequese vira apenas conteúdo. Porém, sem catequese, o querigma não amadurece. Então, olha, são duas pernas importantes. A pessoa precisa ter uma experiência de Deus, mas também ela precisa ser ensinada. Então a catequese também tem sua importância muito grande na igreja. Mas a catequese sem o querigma ela é vazia. E o querigma sem a catequese também é vazio. Precisa ter os dois, tá bom? Bom, em uma frase, querigma é anunciar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo e te chama hoje a uma vida nova. Olha que maravilhoso isso. Querigma é anunciar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e te chama hoje a uma vida nova. Tá bom? Então, como que Jesus ensinou o primeiro querigma para os apóstolos? Como é que Jesus fez isso? Jesus ensinou os apóstolos sobre o primeiro anúncio, aquilo que a igreja chama de querigma. Não de forma teórica. Ele não escreveu livro, não tinha apostila, não tinha, né? Mas na vivência progressiva e missionária. Esse ensinamento aparece nos evangelhos em palavras, gestos e envio concreto. Eis os pontos centrais. Jesus começa pelo anúncio do reino. Desde o início da sua vida pública, Jesus proclama o essencial: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Já falei, Marcos 1,15. Aqui está o núcleo do primeiro anúncio. Deus age na história.
O reino chegou. É preciso conversão e fé. E aqui tem uma coisa muito importante. Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, né, tem gente que começa lendo a Bíblia lá do Gênesis. Não é verdade? Mas tem um livrinho do Padre Jonas, na Canção Nova. Esse livro se chama O Pão Nosso de Cada Dia, que ele tem um roteiro lá de como ler a Bíblia. E você vai se surpreender, porque a leitura da Bíblia, ela não começa pelo Gênesis. Ela começa pelas cartas, por algumas cartas de João. Depois ela vai chegar nos evangelhos. Primeiro você vai ter uma experiência com Jesus. Primeiro você vai conhecer Jesus. Depois que você conhecer Jesus, aí você vai ler a Bíblia, olhando a palavra de Deus do Antigo Testamento, a partir do que Jesus disse. Então, é verdade que lá no Antigo Testamento está escrito: olho por olho, dente por dente. Se você leu primeiro Jesus, os evangelhos, as cartas e tal, vai falar: é verdade, está escrito lá. Eu não vim apagar a lei, mas eu vim aprimorar a lei. E aí ele vai ensinar para nós: amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Quando alguém te der um tapa na face, dá outra face. E lá no Antigo Testamento está escrito o seguinte: se o cara te dá uma facada, você dá uma facada nele também. Então imagina você ensinar uma pessoa a ler a palavra de Deus a partir do Antigo Testamento. E um dia alguém dá um tapa nele, ele vai dar outro tapa, entendeu? Então tem que ser a partir de Jesus, porque Jesus ensinou, pegou tudo que estava no Antigo Testamento e ensinou de novo. Então o querigma, ele vai trazer tudo isso. Então, o que nós vamos fazer no querigma? Nós vamos olhar o mundo a partir de Jesus. Que se a pessoa tiver um encontro profundo com Jesus, tudo muda na vida dela, tudo muda na igreja, tudo muda a partir do momento que a pessoa tem um encontro profundo com Jesus. O querigma é isso. Para fechar um pouquinho hoje, semana que vem a gente vai aprofundar isso. Então, quando eu vou, por exemplo, no EJC, no ECM, no TLC, no ECC, no encontro de querigma, você vai ver lá que tem palestras, vai ter os momentos de testemunho, tem os momentos de oração, tem os momentos de dinâmicas, mas você vai perceber que o encontro inteiro deveria, porque alguns não estão muito bem assim, deveria anunciar o querigma, que é isso, que existe Jesus, que existe o pecado, que existe o senhorio de Jesus, que existe salvação, que existe o Espírito Santo, que existe renúncia, e aí a gente começa, entendeu? Então você vai ver que todos os encontros é assim. Tem muita gente que vai nos encontros e fala assim: ah, eu já fiz esse, todo encontro é igual. Igual não é. Você vai no EJC, ele tem uma espiritualidade própria. Você vai no TLC, ele tem uma espiritualidade própria. Você vai no ECM, ele tem uma espiritualidade própria. Você vai no ECC, ele tem uma espiritualidade própria. E por que é que Deus faz isso? Por que que tem 1000 encontros diferentes? Porque para cada pessoa precisa ter uma experiência diferente. Então Deus cria várias maneiras de tocar o coração e dar a oportunidade da pessoa conhecer. Então a pessoa pode fazer todos os encontros? Pode, não tem problema nenhum. Entendeu? Né? O importante é que ela se converta. Porque às vezes basta um e a pessoa se encontra profundamente com Deus e transforma toda a vida dela, entendeu?
né? Então, hoje nós demos aqui um pouco uma explanadinha sobre o que é o querigma, não é? Semana que vem nós vamos dar mais alguns passos nesse sentido aí, tá bom? Semana que vem nós vamos aprofundar isso que nós falamos hoje, vamos destrinchar um pouquinho cada uma das coisas, tá bom? Para você poder entender um pouquinho. Quanto mais você entender, tá bom? Mais você vai conseguir depois modular isso e entender, tá bom? Até o final das formações, aí eu vou dar todas as palestras, quais as palestras que tem no Querigma, eu vou ensinar, por exemplo, como que você prepara uma palestra, tá bom? Porque tem gente que não sabe. Tem gente que você fala para ela, ó, fala de do Espírito Santo. Ela vai e fala, o Espírito Santo é uma pomba lá em Jerusalém, veio sobre os apóstolos como língua de fogo, entendeu? Mas se perde, daqui a pouco tá falando de outra coisa. Eu vou ensinar um roteiro. Como é que você monta um roteiro para você dar uma palestra? Eu vou ensinar um roteiro, como é que você dá um testemunho, como é que você faz uma dinâmica, como é que você faz um momento de oração. Nós vamos falar disso aqui, tá bom? E isso vai servir para você fazer no seu grupo de oração, no ministério de música, às vezes você tem músicos lá no seu ministério de música que ainda não tiveram um encontro com Jesus. E você pode fazer um querigma com o seu ministério de música para que essas pessoas tenham uma experiência com Deus. Às vezes é um grupo de catequistas, às vezes é, não sei, tá bom? Mas nós vamos aprender essas ferramentas aqui de como é que faz para a gente fazer esse primeiro anúncio. Amém? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que desça sobre nós a bênção do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.